Seleções do livro de Moisés. Capítulo 1. Deus se revela a Moisés. Moisés transfigurado. Confrontação com Satanás. Muitos mundos habitados são vistos. Mundos incontáveis criados pelo Filho. A obra e a glória de Deus produzem imortalidade e vida eternal para um homem. As palavras de Deus que ele pronunciou a Moisés no tempo em que Moisés foi levado a uma montanha extraordinariamente alta, e ele viu Deus face a face e falou com ele, e a glória de Deus foi sobre Moisés. Por isso Moisés pôde suportar sua presença. E Deus falou a Moisés dizendo: Vê, eu sou o Senhor, Deus Todo-Poderoso e Eterno é o meu nome. Pois não tenho princípio de dias nem de anos, e por isso não é ser eterno? E vê, tu és meu filho, olha, e eu te mostrarei a obra de minhas mãos, mas não todas, pois minhas obras não têm fim, e também minhas palavras, pois nunca cessam. Por isso nenhum homem pode ver todas as minhas obras, a não ser que veja toda a minha glória. E nenhum homem pode ver toda a minha glória e continuar vivo sobre a terra. Tenho uma obra para ti, Moisés, meu filho. Tu és uma similitude de meu filho unigênito, e meu filho unigênito é e será o Salvador, pois é cheio de graça e verdade. Mas não há Deus além de mim, e todas as coisas estão presentes comigo, pois conheço todas elas. E agora vê esta única coisa que mostro a ti, Moisés, meu filho, pois está no mundo e agora a mostro a ti. E aconteceu que Moisés olhou e viu o mundo sobre o qual foi criado. E Moisés viu o mundo e suas extremidades, e todos os filhos dos homens que são e que foram criados, e ficou grandemente maravilhado e impressionado com ele. E a presença de Deus se afastou de Moisés, para que sua glória não ficasse sobre Moisés. E Moisés ficou sozinho, e quando foi deixado sozinho, caiu sobre a terra. E aconteceu que se passaram muitas horas antes que Moisés novamente recobrasse suas forças naturais como homem. E disse ele a si mesmo: Agora, por causa disso, sei que o homem não é nada, o que eu nunca havia imaginado. Mas agora meus próprios olhos viram Deus, mas não meus olhos naturais, e sim meus olhos espirituais. Pois meus olhos naturais não podiam ter visto, pois eu tinha murchado e morrido em sua presença. Mas sua glória estava sobre mim, e vi sua face, pois fui transfigurado diante dele. E aconteceu que, quando Moisés disse estas palavras, vê, Satanás veio tentá-lo, dizendo: Moisés, filho do homem, adora-me. E aconteceu que Moisés olhou para Satanás e disse: Quem é tu? Pois vê, eu sou filho de Deus, na similitude de seu filho unigênito. E onde está a tua glória para que te adore? Pois vê, não pude olhar para Deus, a menos que sua glória ficasse sobre mim, e fui transfigurado diante dele. Mas posso olhar para ti como homem natural, não é mesmo? Abençoado pelo nome de meu Deus, pois seu espírito não se afastou completamente de mim. Ou onde mais está a tua glória, pois ela é escura para mim? E posso julgar entre ti e Deus, pois Deus me disse: adora a Deus, pois somente a ele servirás. Afasta-te daqui, Satanás, não me enganas, pois Deus me disse: tu és segundo a similitude de meu unigênito. E ele também me deu mandamentos quando me chamou da sarça que ardia, dizendo: invoca a Deus no nome de meu unigênito e adora a mim. E novamente Moisés disse: não deixarei de invocar a Deus, tenho outras coisas a lhe perguntar. Sua glória estava sobre mim, por isso posso julgar entre ele e ti. Afasta-te, Satanás. E agora, quando Moisés disse estas palavras, Satanás gritou em alta voz e fez um discurso violento sobre a terra e ordenou, dizendo: Eu sou o unigênito, adora a mim.
E aconteceu que Moisés começou a temer muito, e quando começou a temer, viu a amargura do inferno. Contudo, clamando a Deus, recebeu força e ordenou, dizendo: Afasta-te de mim, Satanás, pois adorarei somente ao único Deus, que é o Deus da glória. E agora Satanás começou a tremer e a terra se abalou. E Moisés recebeu força e clamou a Deus, dizendo: Em nome do unigênito, afasta-te, Satanás. E aconteceu que Satanás clamou com alta voz, com choro, lamentação e ranger de dentes, e se afastou dali e da presença de Moisés, para que ele não o visse. E agora, de tudo isso, Moisés faz um registro, mas por causa da impiedade ele não foi mantido entre os filhos dos homens. E aconteceu, quando Satanás se afastou da presença de Moisés, que Moisés elevou seus olhos aos céus, ficando cheio do Espírito Santo, que deu testemunho do Pai e do Filho. E invocando o nome de Deus, viu sua glória novamente, pois estava sobre ele. E ele ouviu uma voz que dizia: Bendito és tu, Moisés, pois o Todo-Poderoso te escolhi, e tu serás mais forte do que muitas águas, pois elas obedecerão teu comando como se fosses Deus. E eis que sou contigo até o fim de teus dias, pois libertarás meu povo da escravidão, até mesmo Israel, meu escolhido. E aconteceu, quando a voz do Senhor estava falando, que Moisés levantou os olhos e viu a terra, sim, toda ela, e não houve uma só partícula que ele não tenha visto, discernindo isso pelo Espírito de Deus. E viu também seus habitantes, e não houve uma só alma que ele não tenha visto, e ele as discerniu pelo Espírito de Deus. E a quantidade de almas era grande, tão inumeráveis quanto a areia que está na praia. E ele viu muitas terras, e cada terra foi chamada de terra, e havia habitantes da face de toda a terra. E aconteceu que Moisés clamou a Deus, dizendo: Dize-me, eu te passo, por que estas coisas são assim, e por meio de que as fizesse? E vê, a glória do Senhor estava sobre Moisés, de forma que Moisés ficou na presença de Deus e falou com ele face a face. E o Senhor Deus disse a Moisés: Para meu próprio propósito fiz estas coisas. Aqui há sabedoria, e ela permaneceu em mim. E pela palavra do meu poder as criei, que é meu filho unigênito, que é cheio de graça e verdade. E criei mundos incontáveis, e também os criei para meus próprios propósitos. E por meio do Filho os criei, que é meu unigênito. E o primeiro de todos os homens chamei de Adão, que é muitos, mas te dei somente um relato dessa terra e dos seus habitantes. Pois vê, há muitos mundos que desapareceram pela palavra do meu poder, e há muitos que agora permanecem, e incontáveis são eles pelos homens. Mas todas as coisas são contadas por mim, pois são minha e eu as conheço. E aconteceu que Moisés falou ao Senhor, dizendo: Sê misericordioso para com teu servo, ó Deus, e fala-me a respeito desta terra e dos habitantes dela, e também dos céus, e teu servo se contentará. E o Senhor Deus falou a Moisés, dizendo: Os céus são muitos e não podem ser contados pelos homens, mas são contados por mim, porque são meus. E quando uma terra desaparece, e seus céus desaparecem também, outra virá. E não há fim para as minhas obras, nem para minhas palavras. Pois vê, esta é minha obra e minha glória, produzir a imortalidade e a vida eternal do homem. E agora, Moisés, meu filho, falarei contigo a respeito desta terra sobre a qual estás, e tu escreverás as coisas que direi. E um dia, quando os filhos dos homens estimarem minhas palavras como nada, e tirarem muitas delas do livro que escreverás, vê, eis que levantarei outro como ti, e elas estarão novamente entre os filhos dos homens, entre todos os que crerão. Estas palavras foram ditas a Moisés no monte cujo nome não será conhecido entre os filhos dos homens. E agora são ditas a ti. Não as mostre a ninguém, a não ser aqueles que creem. Assim seja. Amém. Capítulo 2. Deus cria os céus e a terra, todas as formas de vida são criadas, Deus faz o homem e lhe dá domínio sobre todas as coisas.
E aconteceu que o Senhor falou a Moisés, dizendo: Vê, eis que faço revelações a ti a respeito deste céu e desta terra. Escreve o que eu te disser. Eu sou o princípio e o fim, o Deus Todo-Poderoso. Por meio de meu unigênito criei estas coisas. Sim, no princípio criei os céus e a terra sobre a qual estás. E a terra era sem forma e vazia, e eu fiz com que as trevas cobrissem a face do abismo. E meu espírito se movia sobre a face das águas, pois eu sou Deus. E eu, Deus, disse que haja luz, e houve luz. E eu, Deus, vi a luz, e essa luz era boa. E eu, Deus, separei a luz das trevas. E eu, Deus, chamei a luz dia e as trevas noite. Fiz isso pela palavra do meu poder, e foi feito como eu falei. E a noite e a manhã foram o primeiro dia. E novamente eu, Deus, disse que haja um firmamento no meio das águas, e assim se fez, exatamente como eu disse. E eu disse que haja divisão entre águas, e assim se fez. E eu, Deus, fiz o firmamento e separei as águas, sim, as grandes águas debaixo do firmamento e as grandes águas que estão acima do firmamento. E foi exatamente como eu disse. E eu, Deus, chamei o firmamento de céu, e a noite e a manhã foram o segundo dia. E eu, Deus, disse que as águas debaixo do céu sejam reunidas em um lugar. E assim se fez. E eu, Deus, disse que haja terra seca. E assim se fez. E eu, Deus, chamei a porção seca de terra, e ao ajuntamento das águas chamei mar. E eu, Deus, vi que todas as coisas que foram feitas eram boas. E eu, Deus, disse que a terra produza relva e erva segundo a sua semente, e as árvores frutíferas produzam frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra, e tudo foi feito como eu disse. E a terra produziu relva, toda a erva produziu semente segundo a sua espécie, e as árvores produziram fruto cuja semente estava nele segundo a sua espécie. Eu, Deus, vi que todas as coisas que fiz eram boas. E a noite e a manhã foram o terceiro dia. E eu, Deus, disse que haja luzes no firmamento do céu, para separar o dia da noite, que eles sejam para sinais e para estações e para dias e anos. E que sejam luzes no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim se fez. E eu, Deus, fiz duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. A maior luz era o sol e a menor era a lua. E as estrelas também foram feitas exatamente de acordo com a minha palavra. E eu, Deus, as coloquei no firmamento do céu para iluminar a terra. E o sol para governar o dia e a lua para governar a noite e para separar a luz das trevas. E eu, Deus, vi que todas as coisas que tinham sido feitas eram boas. E a noite e a manhã foram o quarto dia. E eu, Deus, disse que as águas produzam abundantemente criaturas viventes e os pássaros voem sobre a terra no firmamento aberto do céu. E eu, Deus, criei grandes baleias e toda criatura viva que se move, que as águas produzem abundantemente segundo a sua espécie, e todo pássaro segundo a sua espécie. E eu, Deus, vi que todas as coisas que eu criei eram boas. E eu, Deus, as abençoei, dizendo: sede frutíferos e multiplicai-vos, e encheis as águas dos mares, e que as aves se multipliquem na terra. E a noite e a manhã foram o quinto dia. E eu, Deus, disse que a terra produza criaturas vivas, segundo a sua espécie, gado, animais rastejantes e animais da terra, segundo a sua espécie, e assim se fez. E eu, Deus, fiz os animais da terra segundo a sua espécie, e o gado segundo a sua espécie, e tudo que rasteja sobre a terra segundo a sua espécie. E eu, Deus, vi que todas estas coisas eram boas. E eu, Deus, disse ao meu unigênito que estava comigo desde o princípio: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E assim se fez. E eu, Deus, disse:
Tenham eles domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda a coisa que rasteja sobre a terra. E eu, Deus, criei o homem à minha própria imagem. A imagem de meu unigênito criei, macho e fêmea os criei. E eu, Deus, os abençoei e disse: sede frutíferos e multiplicai-vos, e enchei a terra e dominai-a. E tenhais domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre tudo que se move sobre a terra. E eu, Deus, disse ao homem: vê, eu te dei toda a erva que produz semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore que produz fruto de uma árvore que produz semente. Para ti, isto será alimento. E a todo animal da terra, e a toda ave do céu, a tudo que rasteja sobre a terra, as quais concedendo vida, será dada toda a erva para alimento. E assim se fez exatamente como eu disse. E eu, Deus, vi tudo o que tinha sido feito, e vê todas as coisas que tinham sido feitas eram boas, e a noite e a manhã foram o sexto dia. Capítulo 3. Deus criou todas as coisas espiritualmente antes que fossem naturalmente criadas sobre a terra. Primeiro o homem e primeira carne criados, a mulher como uma ajudadora apropriada para o homem. Assim o céu e a terra foram acabados e todo o seu exército. E no sétimo dia, em Deus terminei minha obra e todas as coisas que havia feito. E descansei no sétimo dia de toda a minha obra, e todas as coisas que havia feito foram acabadas, e eu, Deus, vi que eram boas. E eu, Deus, abençoei o sétimo dia e o santifiquei, porque nele descansei de toda a minha obra que eu, Deus, havia criado e feito. E agora, vê, eu te digo que estas são as gerações dos céus e da terra quando foram criados, no dia que eu, Senhor Deus, fiz o céu e a terra. E toda planta do campo antes disso estava na terra, e toda a erva do campo antes disso crescia. Pois eu, Senhor Deus, criei todas as coisas sobre as quais havia falado, espiritualmente antes que fossem criadas naturalmente sobre a face da terra. Pois eu, Senhor Deus, não havia feito chover sobre a face da terra. E eu, Senhor Deus, havia criado todos os filhos dos homens, e ainda nem o homem cultivava a terra. Pois no céu os criei, e ainda não havia carne sobre a terra, nem na água, nem no ar. Mas eu, o Senhor Deus, falei, e uma névoa subia da terra e regava toda a face da terra. E eu, Senhor Deus, formei o homem da terra e soprei em suas narinas o fôlego da vida. E o homem se tornou uma alma vivente, a primeira carne sobre a terra, e também o primeiro homem. Contudo, todas as coisas foram criadas antes, mas espiritualmente feitas segundo a minha vontade. E eu, Senhor Deus, plantei um jardim a leste do Éden, e ali pus o homem que havia formado. E da terra fiz eu, o Senhor Deus, crescer toda árvore naturalmente, que é agradável aos olhos do homem. E o homem podia vê-la, e ela também se tornou uma alma vivente, pois ela era espiritual no dia que a criei. Pois ela permaneceu na esfera em que eu, Deus, a criei, sim, exatamente como todas as coisas que preparei para o uso do homem. E o homem viu que ela era boa para alimento. E eu, Senhor Deus, plantei a árvore da vida também no meio do jardim, e também a árvore do conhecimento do bem e do mal. E eu, Senhor Deus, fiz com que um rio saísse do Éden para regar o jardim. E daí ele se dividia em 4 ramificações. E eu, Senhor Deus, chamei o primeiro rio de Pison, e ele circundava toda a terra de Avilá, onde eu, Senhor, criei muito ouro. E o ouro desta terra era bom, e havia berque a pedra de ônix. E o nome do segundo rio era Gion, é o mesmo que circundava toda a terra da Etiópia. E o nome do terceiro rio era Hidekel, que é o que corre pelo leste da Assíria. E o quarto rio era o Eufrates. E eu, Senhor, peguei o homem e o coloquei no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. E eu, Senhor Deus, dei ordem ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Contudo, podes escolher por ti mesmo, pois lá é dada a ti.
Mas lembra-te que eu proibi que a comas, pois no dia que dela comeres, certamente morrerás. E eu, Senhor Deus, disse ao meu unigênito que não era bom que o homem vivesse sozinho. Por isso eu farei para ele uma ajudadora apropriada. E da terra eu, Senhor Deus, formei todos os animais do campo e todas as aves do céu. E ordenei que eles fossem até Adão para ver que nome ele lhes daria. E eles também eram almas viventes, pois eu, Deus, soprei neles o fôlego da vida e disse que o nome de Adão desse a cada criatura viva, este seria o nome dela. E Adão deu nome aos gados, às aves do céu e a todos os animais do campo. Mas, quanto a Adão, não havia uma ajudadora apropriada para ele. E eu, Senhor Deus, fiz um sono profundo cair sobre Adão. Ele dormiu e eu peguei uma de suas costelas e fechei o lugar com carne. E com a costela que eu, Senhor Deus, havia tirado do homem, fiz uma mulher e a trouxe ao homem. E Adão disse: esta eu sei, que é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela se chamará mulher, porque foi tomada do homem. Por isso o homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua esposa, e eles serão uma só carne. E eles estavam nus, o homem e a sua esposa, e não ficavam envergonhados. Capítulo 4. Como Satanás se tornou o diabo. Ele tenta Eva. Adão e Eva caem, e a morte entra no mundo. E eu, Senhor Deus, falei a Moisés, dizendo: este Satanás, a quem ordenaste no nome do meu unigênito, é o mesmo que era desde o princípio e comparecia diante de mim, dizendo: vê, aqui estou eu, envia-me, eu serei teu filho e redimirei toda a humanidade, para que nenhuma só alma se perca, e certamente farei isso. Por isso, dá-me tua honra. Mas vê, meu amado filho, que era meu amado e meu escolhido desde o princípio, e me disse: Pai, seja feita a tua vontade, e a glória seja tua para sempre. Por isso, como Satanás se rebelou contra mim e tentou destruir a agência do homem que eu, o Senhor Deus, lhe tinha dado, e também para que eu lhe desse meu próprio poder, pelo poder de meu unigênito, fiz com que ele fosse expulso. E ele se tornou Satanás, sim, o diabo, pai de todas as mentiras, para enganar e cegar os homens, todos os que não ouvem a minha voz. Ora, a serpente era o animal mais sutil que eu, o Senhor Deus, havia feito. E Satanás colocou isso no coração da serpente, pois ele tinha levado muitos consigo. E tentou também enganar Eva, pois ele não conhecia a mente de Deus, por isso tentou destruir o mundo. E ele disse à mulher: sim, Deus te disse, comerás de toda a árvore do jardim? E falou pela boca da serpente. E a mulher disse à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que vês no meio do jardim, Deus disse: não comerás dele, nem tocarás nele, para que não morras. E a serpente disse à mulher: certamente não morrerás, pois Deus sabe que no dia que dela comerdes, vossos olhos serão abertos, e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. E quando a mulher viu que a árvore era boa para se comer, e que se tornou agradável aos olhos, e uma árvore desejada para torná-la sábia, tomou do fruto e comeu, e também deu ao seu marido, e ele comeu. E os olhos de ambos foram abertos e souberam que estavam nus. E costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. E ouviram a voz do Senhor Deus quando estava caminhando no jardim no frescor do dia. E Adão e sua esposa se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E eu, Senhor Deus, chamei Adão e lhe disse: onde estás? E ele disse: ouvi tua voz no jardim e tive medo porque vi que estava nu e me escondi. E eu, Senhor Deus, disse a Adão: quem te falou que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses, alertando-te que se comeres certamente morrerás? E o homem disse: a mulher que me deste e ordenaste que conservasse comigo, ela me deu do fruto da árvore e eu comi. E eu, Senhor Deus, disse à mulher: o que é isso que fizeste? E a mulher disse: a serpente me enganou e eu comi. E eu, Senhor Deus, disse à serpente: por que fizeste isto? Serás maldita acima de todo o gado e acima de todos os animais de campo. Sobre teu ventre rastejarás e comerás pó todos os dias de tua vida. E colocarei inimizade entre ti e a mulher,
entre a tua descendência e a sua descendência. Ele te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher, eu, Senhor, disse: multiplicarei grandemente tua dor e tua concepção. Em dores dará à luz filhos, e teu desejo será para teu marido, e ele te governará. E a Adão, eu, Senhor, disse: porque deste ouvido à voz de tua esposa e comeste do fruto da árvore que ordenei que não comesses, dizendo: dela não comerás, maldita é a terra por tua causa. Em dores comerá dela todos os dias de tua vida. Ela também produzirá para ti espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Pelo suor de teu rosto comerá teu pão até que voltes à terra, pois certamente morrerá. Pois dela foi formado. Tu és pó e ao pó tornarás. E Adão deu à sua esposa o nome de Eva, pois era a mãe de todos os viventes, pois assim eu, o Senhor Deus, chamei-a antes de tudo de mulheres, que são muitas. Para Adão e para sua esposa, eu, Senhor, fiz vestimentas de pele e os vesti. E eu, Senhor Deus, disse ao meu unigênito: vê, o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. E agora, para que não estenda sua mão e coma também do fruto da árvore da vida e viva para sempre, eu, o Senhor, o expulsarei do jardim do Éden para a terra da qual foi tomado. Pois assim como eu, Senhor Deus vivo, nenhuma de minhas palavras pode voltar vazia, pois como saíram de minha boca, precisam ser cumpridas. Assim, expulsei o homem e coloquei a leste do jardim de Éden querubins e uma espada flamejante que se revolve para todos os lados, para proteger o caminho da árvore da vida. E estas são as palavras que pronunciei ao meu servo Moisés, e elas são verdadeiras. E eu as pronunciei a ti. Tu não a mostrarás a ninguém, até que eu te ordene, exceto aqueles que creem. Amém.